Eu começo, Sr. Ministro, por lhe dizer que as diversas alterações que se verificaram entre o esboço do orçamento e a proposta que foi apresentada na última sexta-feira são sobretudo resultado da sua incompetência e, portanto, não vale a pena tentar passar as culpas quando isso é resultado da sua ação. E eu recordo-lhe também aquilo que eu dizia relativamente ao esboço do orçamento, que acusava o Governo de reduzir artificialmente o déficit nesse documento. E, portanto, não vale a pena vir aqui com eventuais e supostas surpresas de 800 milhões de euros, quando, por exemplo, nas medidas fiscais toda a gente sabe que os impostos têm evidentemente reflexos das alterações e os efeitos fiscais no ano a seguir a que respeitam e, portanto, não vale a pena justificar 800 milhões de euros supostas surpresas com um agravamento de 1.300 milhões de euros da receita fiscal. E com o primeiro facto que eu tinha aqui para apresentar é, de facto, o grande aumento de impostos. E dizia ao Sr. Ministro ontem que gostava mais da palavra restrição do que da austeridade. Isto é curioso, como se isto fosse uma questão de semântica, e quando era o PSD e o CDS no governo eram os fanáticos da austeridade, agora, pelos vistos, como a austeridade é de esquerda, são meras restrições. E porquê é que houve, de facto, um grande aumento de impostos com esta proposta de orçamento? Em primeiro lugar, a já famosa taxa dos multibancos. E eu também assinalo aqui o facto do Sr. Ministro ter afirmado que há regulamentos europeus que impedem a repercussão nos comerciantes e nos clientes /consumidores. Portanto, já sabemos que serão os bancos a suportar então esta taxa do multibanco. Em segundo lugar, um aumento brutal do imposto sobre os produtos petrolíferos. E eu aqui também, eu pedi ao Sr. Deputado que eu visse com atenção, eu também o ouço quando fala. E, portanto, o aumento brutal do imposto sobre... Senhores deputados, vamos criar condições para ouvirmos a Sra. Deputada Margarida Balseiro Lopes. Senhores deputados, vamos criar as melhores condições. Muito obrigada. Obrigada, Sra. Presidente. E sobre o aumento brutal do imposto sobre os produtos petrolíferos, já sabemos que as famílias irão evidentemente pagar esse aumento, mas o Sr. Ministro anunciou ontem uma dedução, um benefício fiscal de 20% nos custos com os combustíveis. E eu acho isto no mínimo curioso, porque se quase 50% das empresas apresentarem prejuízo fiscal, não vão poder deduzir rigorosamente nada. E, portanto, a única coisa que faz é beneficiar as empresas que têm lucro tributável. O terceiro aspecto que eu aqui trazia é, evidentemente, o facto de rasgarem o acordo alcançado anteriormente entre o antigo Partido Socialista na reforma do IRC e de introduzir aqui um mecanismo muito curioso de reavaliação de ativos, que aquilo que vai fazer é trazer receita extraordinária para 2016 e traduzir-se numa perda certa de impostos no futuro, à boa maneira socialista, de que quem vem atrás que paga a conta. Em quarto lugar, eu destacava, obviamente, o aumento da contribuição sobre o setor bancário. Em quinto lugar, o aumento da receita do IMI, que prejudica nomeadamente os pequenos comerciantes. Em sexto lugar, o aumento do imposto sobre veículos. Em sétimo lugar, o imposto sobre tabaco. Entre muitas outras medidas de austeridade, quer dizer, de restrição, porque se a austeridade é de esquerda já não é austeridade, como a redução das prestações sociais nas baixas por doença. E sobre a subida dos impostos indiretos, o Sr. Ministro dizia que o aumento dos impostos indiretos são mais amigos do crescimento e têm finalidades extrafiscais. E eu citava aqui declarações muito curiosas. Passo a citar, mas os portugueses sabem mais, que não haverá nenhum alívio para as famílias portuguesas, porque este orçamento, por muito que a maioria e o Governo digam que não, tem um enorme aumento dos impostos indiretos. Quem disse? João Galamba, o ano passado. Mas continuo, todos pagarão estes novos impostos, com a agravante, Sr. Deputado, com a agravante de um aumento dos impostos indiretos, aprofundar as injustiças sociais, já que estes impostos não têm em conta o rendimento dos contribuintes. Quem disse? O deputado Paulo Sá. Mas continuo, também líder parlamentar do PCP dizia: aumentos dos impostos indiretos que ainda por cima são injustos, porque tributam da mesma forma um desempregado ou um pobre como tributa um milionário. Todos pagam da mesma maneira. Continuando, aumentar a carga fiscal nos impostos indiretos que são planos. E isto é de facto a velha política de taxar mais quem tem menos, dizia o Pedro Filipe Soares do Bloco de Esquerda. E, portanto, como o PS tem tido alguma dificuldade em aceitar que está de facto a aumentar os impostos, e como diziam os deputados da esquerda, aliás de forma injusta, porque nós estamos a subir os impostos indiretos que vão pesar mais injustamente em quem tem menos. E, portanto, eu de facto, no relatório do Orçamento de Estado,
temos duas tabelas na página 185 que demonstram exatamente um aumento da receita fiscal e, portanto, um aumento dos impostos. E mais do que um orçamento toma lá, dá cá, este é sobretudo um orçamento vamos lá ver no que isto dá. Porque se nós olharmos para aquilo que foi o cenário macroeconómico apresentado há um ano, num grupo, aliás, de especialistas, onde se incluía o Sr. Ministro, se olharmos para o programa eleitoral do Partido Socialista, para o programa do Governo, para os acordos à esquerda, para os bolsos do orçamento, para agora a proposta do orçamento, aquilo que eu pergunto é o que é que resta do professor Mário Centeno. Porquê? Porque tivemos a chamada redução gradual da TSU dos trabalhadores, que era proposta, primeiro uma redução generalizada, depois era gradual até aos 600 euros. Agora não é nem uma coisa nem a outra. Em segundo lugar, a redução do IVA na restauração, uma das principais medidas apresentadas na campanha eleitoral pelo Partido Socialista. Moral da história, reduzem para uns bens, outros continuam a 23%. Em terceiro lugar, falava-se em novas contratações para a função pública, depois numa estabilização do número de trabalhadores e agora, pelos vistos, por cada novo trabalhador que entra têm de sair 2. Mas continuando, o despedimento conciliatório, tão caro ao professor Mário Centeno, o que é feito dele? Ficou pelo caminho, tal como a redução da TSU das empresas. E a sobretaxa na agenda para a década previa a redução da sobretaxa em 1,75 pontos percentuais em 2016, eliminação total em 2017. O Governo, pelos vistos, reduz em função dos escalões, ou seja, é só para alguns, ou seja, ao contrário do que tinha dito, palavra dada não é palavra honrada. E sobre o IRS, o que é que dizia o PS? O PS defendia o aumento da progressividade do imposto, através do aumento do número de escalões e da melhoria das deduções à coleta. E o que é que traz a proposta do orçamento para este ano? Rigorosamente nada. Os escalões mantêm-se exatamente como estavam. Mas continuando, e no RS, optam por acabar com o quociente familiar, que era uma aposta clara do anterior governo, no apoio às famílias com mais filhos. E também aqui o governo, designadamente o Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, dizia com muito interesse que atualmente 70% dos agregados familiares estão num escalão de rendimentos em que não têm nenhum benefício do quociente familiar hoje vigente. O que o Sr. Secretário de Estado esqueceu de dizer é que já havia 50% de famílias que não pagavam IRS. Esqueceu-se desta nota complementar. E depois disto tudo, nas 35 horas, o Sr. Ministro diz uma coisa, no sábado o Sr. Primeiro-Ministro diz outra, ou seja, desautoriza-o publicamente. Em resumo, do professor Mário Centeno resta ao dia de hoje um conjunto de contradições, de falhanços nos diversos cenários que apresentou. E eu recordo uma frase sua recente, sexta-feira, numa entrevista, em que dizia: a credibilidade de um orçamento afere-se no momento da sua execução. A avaliar pela quantidade de vezes que já disse uma coisa e o seu contrário, que foi desautorizado pelo chefe de governo, eu diria que a credibilidade do orçamento está já ferida de morte. Obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Tão dramática e tão jovem, para ser tão dramática.